Ingrid, poderia então, agora que tocou no ponto da comunicação não violenta, você poderia explicar até um pouquinho para o pessoal entender, quem nunca ouviu falar da comunicação não violenta, e se a gente puder trazer alguns exemplos que se encaixariam no lado da a parte financeira disso também, alguns exemplos, alguma coisa, poderia trazer para a gente? Claro. Mas então, falando de CNV, eu já quero antes aqui dizer que a comunicação não violenta, ela não é apenas uma ferramenta a ser utilizada por quem se considera violento, no sentido básico da palavra, que é a pessoa mais explosiva, que grita e que xinga. Não. A comunicação não violenta é uma ferramenta de comunicação assertiva. Ou seja, se eu sou mais travado também, eu tenho mais dificuldade de entender primeiro o que eu estou sentindo e precisando e comunicar isso, a comunicação não violenta vai ser de grande valia para essas pessoas também. E a gente tem 4 fases da comunicação não violenta, que são as fases que eu falo que a gente não precisa necessariamente verbalizar isso tudo que eu vou falar aqui agora, mas a gente precisa ter consciência dessas 4 fases quando nós escolhemos trazer alguma coisa à tona por meio da nossa linguagem, que é a observação, sentimento, a sua necessidade e a formulação de um pedido. Eu já destrinchei um pouquinho aqui sobre observação, que é justamente essa questão de observar única e exclusivamente a realidade dos fatos que aparece ali para você, sem se deixar levar por julgamentos e preconcepções que você tem acerca daquela situação. Eu já vou começar com um exemplo e aí a gente vai destrinchando essas 4 fases. Ótimo. Eu até dei esse exemplo numa mentoria que eu dei essa semana para os alunos do meu curso e eu acredito que ele se encaixe muito aqui. Vamos supor que você mora com seu partner. E aí começou a ficar frio aqui, né, gente? Em Gold Coast, talvez. Não, mas eu ouvi falar que aí ficou um pouquinho frio também. Ficou. Deu 14 graus aqui, as pessoas não foram trabalhar hoje. Exatamente. É feriado, daí vira feriado. Então, tá bem bastante frio. Por conta disso, o que é a primeira coisa que uma pessoa, por exemplo, como eu penso, aquecedor? Ligar esse aquecedor, colocar esse trem pra funcionar sem pensar 2 vezes na conta de energia, porque de verdade, assim, eu não consigo ser funcional se eu tiver com o frio que eu tava fazendo. E aí, vamos supor que acordamos ali, liguei o aquecedor, e aí era pra ficar ligado enquanto eu me arrumava, e eu ia desligar, obviamente, quando eu saísse de casa pra trabalhar. Vamos supor que os 2 ali, o casal, trabalham fora. E eu fui a última a sair de casa e esqueci o danado do aquecedor ligado o dia inteiro. Dei a má sorte de, neste dia, o meu partner chegar em casa antes de mim e se deparar com a casa bem quentinha, com o aquecedor ligado o dia inteiro, sem ninguém ali dentro de casa. Se esse partner se deixasse ali levar pelo julgamento dele, pela história que ele se conta acerca daquela cena que ele viu, a coisa se daria mais ou menos assim. Vamos supor que é meu marido falando. Ai, gente, eu não suporto a Índia, ela não tem a mínima noção das coisas que ela faz. Olha aqui, ela realmente não tá ligada nas contas de energia. Ela não tá nem aí pra essas contas de energia. Vou ter que passar essas contas tudo pro nome dela, pra que ela tenha noção do tamanho da conta de energia que tá chegando. E aí ela deixa isso aqui ligado, porque ela acha que quando ela chegar, a casa vai estar o quê? A casa vai estar quentinha. Pra ela que chegou frio da rua, tem ali coisa pra se esquentar. Nem pode esperar 10 minutos pro aquecedor ligar a coisa e tudo mais. E isso é o meu partner falando dentro da cabeça dele. Porque verbalizar que é bom mesmo, ele não é a pessoa que verbaliza, não. Aí fica totalmente ali, né? No máximo, eu iria voltar pra casa e ele iria falar, hoje eu acho que você esqueceu alguma coisa ligada, hein? Ou, você gosta mesmo que essa casa fique quente, né? Esse fato de você se contar várias histórias a respeito de atitudes da outra pessoa ali, a Marília, tá achando que é a dona da GL, exatamente. Exatamente. Empresa, sócio da empresa de energia elétrica aqui, né? Minha mãe sempre falava lá em Minas, né? Sócia da CEMIG, que é a companhia de energia de Minas. Ele trazer todas essas histórias dentro da cabeça dele é algo que é natural. Natural para os seres humanos. A gente vê uma situação e pá, julga. E começa a se contar histórias. E começa a inventar ali mesmo situações acerca daquilo que aconteceu para meio que justificar aquilo que aconteceu. O nosso cérebro, ele precisa sempre de todas as informações. E quando a gente não tem todas as informações, por exemplo, ele não sabia o motivo que eu tinha deixado o aquecedor ligado. Ele se contou que é porque eu gostaria de chegar em casa
casa e a casa estar quentinha. Só que ele não tinha essa informação. Ele inventa essa informação porque o cérebro realmente precisa ali achar que tem o domínio de tudo, todas as informações. O que poderia ter sido feito de diferente? Segundo a comunicação não violenta, sempre que a gente se depara com um incômodo, a gente precisa tentar desvincular ali a história que a gente se conta acerca do que aconteceu, o que é realmente muito difícil. A gente precisa se pegar no pulo, porque quando a gente vê, a gente já se deixou levar por aquela história do que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu ali? Ele chegou em casa e o aquecedor estava ligado. Foi esse o fato. Ponto. A realidade dos fatos, gente, é como se a gente fosse um narrador ali, em terceira pessoa, olhando a situação de fora e conseguindo pegar ali o que aconteceu, qual que é a realidade. Chegou em casa, o aquecedor estava ligado. Ele não podia ter certeza que foi eu que deixei o aquecedor ligado. Ele não podia ter certeza do motivo que eu fiz isso, mas ali na historinha que ele estava se contando, eu deixei porque eu queria chegar em casa e ela estar quentinha. Porque você não se preocupa com o dinheiro, que você não tá nem aí com a conta. Exatamente. E aí já começa a fortalecer as crenças que talvez pode ser que ele tenha sobre mim, que eu não tô nem aí pra conta e tudo mais, que eu não tô nem aí pra economizar e etc. Vocês acham que ele teria maiores chances de entender o que aconteceu quando ele me falasse aquilo que ele viu quando ele chegou aqui, se comunicando dessa forma, do tipo, você não tem a mínima noção, eu cheguei em casa e o aquecedor estava ligado, como assim você deixou o aquecedor ligado para chegar em casa ela tá quentinha? Você é sócia da GL, né, como a Marília colocou e tudo mais, falando dessa forma comigo, ou quando se ele começasse a fala dizendo, olha, eu cheguei em casa hoje, o aquecedor estava ligado. Qual das duas formas de comunicação vocês acham que mais despertaria a minha escuta e a minha atenção, como o outro lado ali? Alguém, por favor, pessoal, coloquem nos comentários quais dessas duas, a primeira ou a segunda? A primeira se deixando levar pelo julgamento, ou a segunda escrevendo ali o fato que aconteceu. E é engraçado que só de você falar no meu cérebro, a minha reação, olha que maluquice. Não era eu nesse personagem da história, você estava contando a história, era como se fosse você falando isso, como se fosse pra mim de dizer, olha, o aquecedor estava ligado quando eu cheguei em casa. Na minha cabeça, agora, já foi pensando, caramba, cara, eu deixei o aquecedor ligado. Tipo assim, eu já me senti mal só por uma história e de dizer, cara, eu não vou fazer isso de novo. Eu vou tomar o maior cuidado do mundo para que na próxima vez eu dê uma olhada de novo para isso não acontecer. Olha como sendo curto, direto, e você não tá acusando, você não apontou nada, só trouxe o fato. Exatamente. Olha a diferença que faz, né? Na maioria das vezes, só essa primeira fase da CNV, que é a observação, já vai conseguir que você se conecte com outra pessoa e comece a respeitar aquilo e faça novos acordos, ou entenda melhor o que aconteceu, e você nem vai precisar passar pelo restante, porque simplesmente isso já conecta com o outro. Se é o que a Marília trouxe, se eu já chego com 4 pedras na mão, a pessoa vai querer se defender. Então, o que eu, ouvindo toda essa história de ele me chamar de sócio da GL, etc, e falar que eu não tenho noção, vou fazer no momento que eu tô ouvindo aquilo? Vou tentar me justificar, vou tentar me defender, vou sentir, na verdade, uma falta de empatia tão grande dele que nem se esforçou pra entender exatamente o que aconteceu e já veio me julgar, que ou vou tentar me defender gritando de volta, ou vou tentar me defender, tipo assim, nem ouvindo aquilo, e eu não quero estar nesse mesmo ambiente e já sai, bater na porta, né? Quando a gente escolhe essa outra forma de comunicação, essa forma de realmente trazer pro outro ali qual é a nossa experiência a respeito daquilo que eu tô vendo, a gente escolhe a conexão. E aí, quando nós trazemos dessa forma, o outro entende o quê? Que ele não precisa se defender, porque você não está o acusando de nada. Quando você não coloca a armadura, é o que você falou da Brené Brown, né? Quando você não vira o soldado, quando você não coloca a armadura, não significa que você está indo pra guerra, significa que você não está indo pra guerra. Portanto, o outro não precisa colocar a armadura dele também, e ele pode se conectar com você, porque a gente não consegue abraçar ninguém de dentro de uma armadura, que lá é muito duro. Uma armadura significa que a gente tá indo pra guerra. Mas vamos supor, na verdade, que a gente queira aprofundar um pouquinho mais nisso e em alguma outra situação a gente precisa passar pelas demais fases. Se a gente começa com essa observação, a gente já entendeu que nós despertamos a curiosidade na outra pessoa. A gente desperta tanto a curiosidade de saber, tá, e aí, o
qual foi a sua percepção acerca desse fato, ou a gente já desperta no outro uma necessidade ali de conexão no tipo, deixa eu te explicar exatamente o que aconteceu, foi mal e tudo mais. Se nós passamos para a segunda fase, que é a comunicação do nosso sentimento acerca daquilo, nós aprofundamos ainda mais essa conexão. Então, talvez, numa situação que seja realmente não somente um aquecedor ligado, mas, por exemplo, a compra de um imóvel ali, nós precisaremos explorar mais um pouquinho ali do que a gente precisa comunicar, e a gente passa para a fase do sentimento. O que os casais pecam muito quando eles comunicam sentimentos uns para os outros? O primeiro, na verdade, é que nem comunicam, né? Justamente onde deveria se falar de sentimento, não se fala de sentimento em relacionamento amoroso. Mas vamos supor que comuniquem sim. A maioria dos erros dos casais na hora de comunicar sentimentos é culpar o outro pelo seu sentimento ruim. Do tipo, você me fez muita raiva quando faz isso. Você é extremamente... Quando, na verdade, Que acontece. eu fiquei com raiva. Agora, quando eu falo, eu cheguei em casa, o aquecedor estava